Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaishlach, que significa ele envia. Ela vai lá de Gênesis 32:4 até o 36:46. Mas, você se lembra que nós estamos começando pela Brit Hadashah. Então, na Brit Hadashah nós vamos tratar aqui de Hebreus capítulo 11, que é o texto que está ligado a esta porção da Torá. Do verso 11 até o verso 20, não é isso? Isso mesmo, então nós vamos agora falar um pouquinho sobre esses versículos. Esses versos, eles falam sobre Sara, que recebeu a virtude de conceber uma semente já fora da idade, porquanto ela confiou na promessa daquele que tinha dito que ela conceberia. Então, esse texto ele vem falando sobre a emuná. O que é a emuná? A emuná é a confiança. E aqui, irmãos, eu gostaria de acrescentar aos irmãos um ingrediente que eu acho muito importante aqui, tá? Que é a gente entender o que é emuná, tá? Às vezes a gente fala assim, mas emuná é só fé, Rabino. É uma coisa assim que a gente tem, que é uma coisa etérea, que a gente não consegue definir e tal. Mas será que é só isso? Será que é aquele salto no escuro que a gente dá e fala assim, nossa, agora eu vou dar um salto no escuro porque a minha emuná, ela é muito grande, pô, vou fazer as coisas de uma forma louca. Será que é só isso? Eu queria mostrar para você que não é só isso. Então eu quero agora falar um pouquinho sobre a emuná para você entender e depois nós vamos lá para a Torá. Vamos falar sobre Yaakov. Primeira coisa é que a raiz desse verbo, que é a palavra aman, ela tem muitas nuances. E ela fala de confiabilidade ou fidelidade de uma pessoa, tá? Ou algo que alguém está dizendo. Ou seja, aquela pessoa, quando ela diz algo, pode escrever porque é verdadeiro. A raiz também, aman, ela descreve essa estabilidade e continuidade das facetas de uma pessoa, como o seu nome. Vamos rapidamente falar de nome. O que é um nome? O nome, ele descreve a essência da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado nome, aquele nome fala de quem ela é. Aí tem uma coisa bacana, porque dentro das raízes hebraicas, todos os nomes têm uma significância. E aí a gente pega, por exemplo, o nome de Yeshua, que significa o eterno é salvação. Então, a essência daquilo que Yeshua veio para fazer é trazer salvação. Ok? E aí, a gente fica se perguntando assim, e o que isso tem a ver com a emuná? O que a essência do nome tem a ver com a palavra emuná? Tem muito. Porque dentro da raiz aman, nós temos a palavra amém, tá? E ela é uma das palavras mais faladas do mundo. Essa palavra é uma palavra hebraica e ela é um acróstico. Primeiro que ela é um acróstico, ela significa Deus meu rei é fiel. Porque ela vem de El Melech Neman. Então ela fala que o eterno, que é nosso rei, é fiel. Ou seja, ele é confiável, ele é estável e ele, quando ele diz algo, você pode escrever porque ele cumpre. Então, quando essa palavra é usada, ela é usada num sentido muito interessante, porque a maioria das pessoas não entendem que a emuná, ela está ligada com o Yeshua. E por quê? Por causa da palavra amém.
Porque lá no livro de Apocalipse diz que Yeshua, ele é a testemunha fiel e o Amém. Então, na realidade, Amém não é uma palavra só, é uma pessoa, é uma declaração de que aquela pessoa, que é o nosso rei fiel, vai cumprir o que prometeu. Então, quando nós dizemos a palavra amém, e nós raramente dizemos esta palavra, porque ela é muito importante, ela invoca a pessoa de Yeshua, quando nós a proferimos, o que nós estamos querendo dizer? Que Yeshua vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, quando a gente vai para o texto de Hebreus, aquela emuná que os nossos patriarcas tiveram é a certeza da confiabilidade que eles tinham no Senhor. E é interessante que tem um substantivo masculino que é Oman, que ele fala de uma pessoa que é um trabalhador habilidoso ou verdadeiro. Alguém que tem muita experiência e que é confiável para fazer um excelente trabalho. Ora, quando nós falamos do Senhor, que essa palavra, amém, e a emuná, que é o próprio Yeshua trabalhando em nossa vida, nós sabemos que ele é verdadeiro, confiável e vai fazer tudo de melhor para nós. Quando a gente aplica isso ao texto de Hebreus, e ele vem falando de Sara e dos demais patriarcas, a gente começa a ver que essa emuná, ela vai amadurecendo. Porque aí o substantivo feminino, que é emuná, ele significa firmeza, fé, fidelidade. Olha só, por que Sara, Abraham, Isaac, Yaakov e os demais homens e mulheres de Deus se mantiveram firmes? A resposta é muito simples. Eles sabiam com quem estavam tratando. Eles conheciam bem o Senhor. Meu Pai, isso significa então que tem gente que está dentro das nossas congregações, sinagogas e igrejas e que não conhece o Senhor? E aí? Como é que aplica essa confiança? Não aplica. Eu costumo fazer uma brincadeirinha, mas que é muito séria. É o crente 6 horas. Porque ele está sempre assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Parece uma coisa inocente, mas não é. É uma situação terrível, em que pessoas não conseguem travar um relacionamento com Yeshua, a ponto delas poderem, dentro do relacionamento, terem o benefício de receber aquilo que elas precisam. Porque vejam, Yeshua é o Amém. Ele é aquele que faz todas as coisas. Quando eu tenho firmeza, quando eu tenho essa fé, essa confiança, e sei da fidelidade da palavra dele, eu não preciso me preocupar. E a palavra preocupar em português é interessante, porque ela tem pré, que é antes, ocupar. Ocupar-se antes com algo que, na maioria das vezes, a gente não precisaria se ocupar. São problemas que, por vezes, estão fora do nosso alcance, mas mesmo assim nós insistimos em tentar resolver. E aí, nós temos esse ingrediente muito interessante, porque quando nós falamos sobre a palavra amém, que é da raiz que eu comentei com vocês agora, que é amã, uma das últimas palavras dessa raiz é a palavra emet, que significa verdade. Olha só que bacana. Mais uma vez, a raiz está nos remetendo a quem? A Yeshua. Porque Yeshua, lá no livro de Yohanan, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade que está aparecendo aqui na Emuná é o próprio Yeshua.
A verdade, ela se distingue da mentira por algo muito simples. A verdade, ela tem subsídios e provas de tudo aquilo que ela diz ser. A mentira não. Então, a verdade, ela carrega consigo um componente importantíssimo. E este componente faz com que nós possamos confiar que tudo vai dar certo. A verdade, ela traz para a gente uma postura de confiança muito grande. Quem está do lado da verdade não teme. É até uma coisa linda de se falar, né? Nós andamos com a verdade. E nós andamos com o amém. E nós temos emuná, que é a confiança. Com esses três ingredientes, nós podemos então ter certeza de que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Yeshua e que vai colaborar para a glória dele, o Senhor vai fazer. Sem qualquer problema. Obviamente, as respostas não virão no tempo que nós queremos, mas elas virão. E não será da forma como nós imaginamos, mas elas virão. O importante aqui, o que é? O importante é nós continuarmos no padrão de confiança. Baruch Hashem. Agora, mostrando isso aos irmãos, e você entendendo um pouco, né, sobre essa questão, porque essa confiança, ela é tão grande, que o livro de Hebreus diz assim, considerando que ainda Elohim era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Está falando de Yitzhak, quando Abraham vai sacrificar Yitzhak. Abraham tinha uma confiança tão grande, que ele sabia que se ele chegasse a sacrificar Yitzhak, ele ressuscitaria. Olha só o tamanho da confiança deste homem. E aí eu quero mais uma vez mostrar uma coisa para você. Quando Yitzhak deu a bênção a Yaakov, depois a Esaú, ele deu uma bênção futura, uma bênção que cumprir-se-ia no futuro. E quando Yaakov abençoa as 12 tribos, ele usa essa mesma ferramenta profética para poder abençoar os seus filhos. Então, olhe só que coisa tremenda nós temos aqui. Nós temos agora a condição de entender que quando Yaakov vamos agora para Parashá. Quando Yaakov vai voltar para casa, lá na Parashá, ele diz uma coisa muito interessante. A Torá diz assim, e enviou Yaakov mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, no território de Edom. Isso significa o quê? Ele enviou mensageiros. Só que a palavra mensageiro aqui, sabe qual é? Malachim. E essa é a mesma palavra usada para designar os anjos. Rabino, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero ler para você aqui o que o Midrash diz sobre isso, tá? O Midrash diz que Yaakov pediu aos anjos que o encontraram quando eles entraram em Israel, né? Que o protegiam, para que esses anjos fossem com ele. Ou seja, os anjos estavam com Yaakov e agora ele vai pedir a esses anjos para que esses anjos possam ir e conversar com Esaú. E conversar é uma coisa meio, né, porque o Midrash diz que eles chegaram lá e esforçaram a barra com Esaú. O Midrash conta que houve um embate entre eles. E que eles disseram para Esaú assim, olha,
cuidado com o que você vai falar com o seu irmão. Se comporta, porque nós estamos aqui para proteger ele. E é uma coisa assim, meio que intimidatória. E aí, é muito engraçado. E aí, irmãos, a gente fala assim, mas que autoridade que esse homem tinha sobre os anjos? Como é que era isso? Como é que funcionava esse negócio? Gente, onde é que está isso? Eu quero te mostrar uma outra coisa, porque os nossos patriarcas, eles tiveram contato com anjos. Abraão foi visitado por 2 anjos e pelo Senhor. Então, Agar foi visitada por um anjo para poder revelar a ela um poço, para que ela e Ismael não morressem de sede. Quando Eliezer foi enviado por Abraão para conseguir uma esposa para Itzac, ele foi acompanhado por anjos. E eles o auxiliaram nisso tudo. Na próxima paraxá nós vamos falar sobre Yosef. E vai ter um momento em que Yosef vai buscar os seus irmãos e anjos aparecem para mostrar para ele o caminho onde eles estavam. Então, os anjos, eles tinham um trânsito muito pleno, assim, muito tranquilo entre os seres humanos. Quando eu falo seres humanos, eu estou falando dos judeus, tá, irmãos? Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que tem conhecimento do Eterno, que tem um relacionamento hoje com o Espírito Santo. Não estou falando de qualquer um, porque também não adianta, não é qualquer um que vai bater papo com o anjo, que vai ter a visão aberta para enxergar os anjos ao redor e tudo mais. Não é assim, né? O que eu estou querendo te mostrar é que dentro das escrituras isso era algo muito normal. Eu quero inclusive fazer um comentário de passagem aqui com os irmãos, porque nós não temos como tratar o assunto agora, e isso também será assunto para um próximo vídeo. Dentro do judaísmo existem 10 categorias de anjos. Eu estou falando anjos para você entender, de mensageiros, tá? E nós começamos com a classe mais alta, que eles são chamados de Hayot HaKodesh, seres santos. Depois temos os Ofanim, que são as rodas. Os Hashmalim, que são os elétricos ou os brilhantes. Os Eirilim, que são os bravos. Os Serafim, os flamejantes. Agora de categoria inferior, os Malachim, que são esses mensageiros. Os Elohim, que são juízes, anjos, seres celestiais que vêm para trazer julgamento sobre a terra. Isso aqui é importante falar, tá? Porque às vezes a gente vê as coisas acontecendo aqui no planeta e fala assim, nossa, que tragédia. Não é tragédia, não. Esses Elohim, esses seres celestiais, foram enviados com o objetivo de trazer julgamento. Vou continuar com um parêntese aberto, porque eu quero fazer um comentário com você agora. No livro de Apocalipse, esses seres vão aparecer derramando juízos sobre a terra. São eles, os Elohim. Tá? Então, quando você lê lá em Apocalipse e não estiver especificado que é outra categoria, quem está trazendo julgamento sobre a terra são esses seres chamados de Elohim, sob as ordens de Yeshua. Está claro isso? Ok? Então eles atuam hoje julgando a humanidade. Rabino, misericórdia, é assim que funciona. Vamos continuar. Tem os Bnei Elohim, que são os filhos de Elohim. Tem os Queruvim, que são os guardiões. E os Ishim, que são os varões. Esses Ishim são aqueles que nos acompanham, que a gente costumou chamar de anjo da guarda. Eles são designados para ficar com os homens eu digo de maneira geral, homens e mulheres, tá?
para que nós possamos estar amparados e guardados do assédio do maligno. Você está ouvindo aqui, né? Esse barulho, isso é chuva. Baruch Hashem, está vindo uma chuva boa sobre São Paulo, sobre o estado de São Paulo, aleluia. Voltando aqui, alguns desses Ishim, dos varões e dos querubim, que andam com os homens, alguns deles têm uma instrução tão detalhada, tão assim tremenda, e eles carregam um poder tão grande, que, escute isso, é importante, eles abrem um raio de 10 metros ao redor da pessoa, de nós. Então os demônios não podem chegar perto da gente, de algumas pessoas, obviamente, num raio de 10 metros. Por que eu preciso falar isso para você? Para você entender o poder desses seres que andam com a gente. Entendeu? Eles estão ao nosso redor. Então, quando Jacob envia esses mensageiros, esses Ishim, eles não são aquelas coisas fraquinhas e tudo, não, eles são seres poderosos. E você imagina eles conversando com Esaú e dando uma dura nele. Imagine a cena, como Jacob tinha essa particularidade de estar junto deles, de andar com eles, eles andarem com Jacob. Eu preciso fazer uma pergunta agora. Onde é que nós nos perdemos? Olha que coisa complicada. Um dia, a igreja, os judeus messiânicos, os próprios judeus religiosos se perderam. E esse contato com esses seres celestiais ficou distante. Em que sentido ele ficou distante? Que hoje nós não estamos vendo. Hoje nós não temos essa interface com eles, esse relacionamento. Como foi o caso de Jacob. Pergunta é, o que aconteceu para a gente acabar perdendo isso? O pecado, quando Adão e Rava cometem o pecado, eles acabam sendo expulsos do Gan Eden e ficam seres que vão guardar a entrada do jardim. Esses guardiões, esses querubins. E aí eles vão perdendo esse contato com a eternidade. Obviamente que haviam seres celestiais cuidando de Adão e Rava e depois de seus filhos e seus descendentes, assim sucessivamente. Porém, hoje a coisa ficou tão séria que nós perdemos, inclusive, aquela capacidade que Adão tinha de ver o mundo espiritual. Eu não duvido que ele conversava com esses seres espirituais lá no Gan Eden. Não tem nada registrado, mas eu não duvido que ele faria isso. Por quê? Porque isso vai se tornar uma coisa tão comum que os nossos patriarcas vão ter esse contato com eles de uma forma assim, muito tranquila. Puxa vida, a Escritura ela fala sobre outras instâncias em que isso acontece, sabe? E eu queria mostrar para você, porque tem hora que a gente fica pensando, a gente fala assim, puxa vida, mas por quê? O que ocorreu, né? Por que a Bíblia não dá para a gente a certeza do que a gente tem que fazer para retomar isso? Eu quero que você veja, tem um texto aqui, muito interessante, em Gênesis 48, 16, que é a bênção que nós fazemos aos nossos filhos a cada Shabat. Ele diz assim, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a estes rapazes, seja chamado deles meu nome, em nome dos meus pais, Abraham e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra.
Yaakov está dizendo que havia um anjo que estava com ele, que livrava ele de todo o mal. O livro de Salmos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, você percebe que tem um relacionamento e que Yaakov conhecia bem esse trâmite. Yaakov era profeta. Aqui em Gênesis, depois 49, quando ele vai proferir as bênçãos sobre as tribos, ele vai profetizar. Ele não era um homem comum, ele é um homem de relacionamento, sabe? E é aqui que a gente precisa parar para pensar. O relacionamento que ele tinha com os céus. Nós costumamos dizer que no Kabbalat Shabbat, quando nós estamos ali celebrando, nós cantamos uma canção chamada Shalom Aleichem. É uma canção que fala que os anjos vêm e trazem presentes para nós, a cada Shabbat. Então, até onde a gente acredita nisso? Até onde nós podemos dizer que isso é verdadeiro? Você entende como isso se tornou tão automático para cada um de nós, que nós esquecemos que nós estamos imbuídos de uma realidade espiritual muito mais alta? Às vezes, existem dúvidas no nosso coração. Será que isso está acontecendo? Eu tenho a visão aberta e por várias vezes eu vi os seres que me acompanham, esses, vamos dizer, anjos, né? Eu conheço eles. Então, você vê que eles vão aparecendo em toda a história de Israel. Lá na hora de Israel estar no deserto, o Senhor fala que ele enviaria um anjo, que ele livraria os judeus e faria com que eles vencessem as suas batalhas. E lá em Números, quando Balaão vai querer amaldiçoar Israel, a jumenta dele vê o anjo. Opa! Então isso significa que os animais, por vezes, têm a visão mais aberta do mundo espiritual do que a nossa. Eles enxergam o mundo espiritual e nós não. Nós precisamos de alguma forma reverter isso, irmãos. Precisamos de alguma forma trazer de volta a comunhão com o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, abre-me a visão. Lógico que quem vai ver o lado bom vai ver o ruim também. Aí vem aquela perguntinha: nós estamos prontos para ver o lado ruim? Porque é feio, é muito feio. E por vezes a gente sente até o odor, que também é horrível. Um cheiro de morte, um cheiro assim, terrível. Então, essas coisas, elas na Paraxá, elas são muito dinâmicas. E a Paraxá vem falando sobre esta questão dele enviar esses seres para poderem preparar o caminho dele para a chegada dele. Porque o irmão vem com uma intenção de matá-lo. Algumas pessoas dizem assim: não, mas isso é exagero. Ele veio porque ele estava sabendo que Yaakov estava chegando e tal. Mas ele não veio sozinho. Ele veio armado, veio com um monte de gente. Aí surge aquela pergunta: se ele quisesse só se confraternizar com o irmão, para que ele precisava de uma multidão com ele? A informação que chegou para Esaú é que Yaakov estava acompanhado de uma grande comitiva. Tinha muita gente com ele. Fruto do enriquecimento que ele teve na casa de Labão. Na paraxá passada nós falamos sobre isso. Como o Senhor tirou do ímpio para dar para o justo. Isso é verdade ainda hoje, tá? E aí, ele ficou sabendo disso, ele se armou. Quando ele se armou, Yaakov recebeu a notícia de volta. E Yaakov fez o seguinte: falou: eu vou mandar os meus melhores homens,
que na realidade não eram só homens, eram anjos, para poderem então ter esse bate-papo com ele. Então, irmãos, esses seres celestiais, eles têm muitas aparições na Torá. Aparece para Daniel, aparece para Ezequiel, aparece para outros homens de Deus. Lá na Brit Hadashah, eles vêm para anunciar o nascimento do Mashiach. E aí depois eles começam a aparecer, inclusive para Kefa, e em outras instâncias. Aí novamente eu pergunto, por que os nossos antepassados tinham esse relacionamento? Por que eles tinham esse, como é que eu vou chamar isso? Essa interação celestial com eles? Então, nós precisamos repensar algumas coisas da nossa vida e pedir ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a fim de que nós retornemos a esse padrão, irmãos. É um padrão lindo, é uma coisa maravilhosa. E quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente precisa entender o seguinte: esses seres foram designados para nos guardarem. Você parou para pensar que você tem uma guarda de honra celestial à tua disposição? Parou para pensar nisso? Porque o pessoal hoje tem guarda-costa. Algumas pessoas que podem pagar têm guarda-costa. E só abrindo um parênteses aqui, eu acho um absurdo um líder evangélico ou judeu, seja lá como for, religioso que eu estou falando, né? De pessoas que temem ao Senhor, ter guarda-costa. Eu acho um absurdo. Isso significa que essa pessoa está dizendo para Yeshua, o senhor é incompetente para garantir a minha segurança, então eu vou ter que contratar um guarda-costa terreno. É uma verdade dura de se ouvir, mas é a verdade. E engraçado isso que a gente começa a ver isso e começa a se tornar algo normal. Como se falou há uns anos atrás, esse é o novo normal, né? Só que não é normal. Isso é desafiador no sentido de que nós estamos vendo líderes colocando a si mesmos acima do Senhor. Porque quando alguém contrata um guarda-costa para andar com ele, essa pessoa está querendo dizer o seguinte: olha, realmente o senhor não pode me proteger. Líderes também que têm uma fama tão grande que as pessoas não podem chegar perto deles. De vez em quando a gente sai para pregar, né? E há uns anos atrás eu saí para pregar, fui numa igreja, e aí, quando eu terminei de pregar, o pastor presidente saiu pelo fundo, por trás do altar, e foi embora. E eu fiquei orando pelas pessoas, depois conversando com as pessoas e tudo, e quando eu fui perguntar por ele, o assessor me disse: olha, ele já foi embora com a família e tal, nós estamos aqui, nós vamos fazer um acerto e tal, e aí tá tudo certo. Aí eu perguntei assim: mas ele não conversou com ninguém? Eu estava lá conversando com os irmãos, eu não vi. Ele falou: não, ele não tem esse costume. Não vai aqui uma crítica, irmãos, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não somos tudo isso. Nós não somos nada disso. Por isso a gente tem que tomar cuidado, sabe, com tudo isso que a gente está vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Aquilo que nós estamos fazendo é muito sério, tá? Falando desses guarda-costas, né, o livro de Zohar, em Toledot, capítulo 19, ele diz assim:
nós aprendemos que o homem tem dois anjos, dois mensageiros que foram enviados a ele do alto. Um está do seu lado direito, o outro está do seu lado esquerdo, para observar o homem em tudo aquilo que ele faz. Então, além de guardar, esses dois seres, eles são escribas, que vão anotar tudo que a pessoa está fazendo, para poder depois levar o relatório para o Hakadosh Baruch Hu. Então, veja a importância disso. Você veja que a tradição judaica ela é rica nisso. E eu gostaria que a gente pudesse entender um pouco mais dessa questão, para a gente se autoavaliar e pensar no seguinte: o que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar para que as coisas possam tomar um rumo diferente na minha vida, para mim ter esse relacionamento de novo com esses seres? E quando Yaakov, voltando para Paraxá agora, quando Yaakov então envia esses mensageiros, ele então sai para um local sozinho para orar, né? E aí quando ele está naquele momento de oração, ele tem também um encontro com o Senhor, né? E o Senhor faz algumas promessas a ele, só toca na vida dele, né? E aí depois ele sai mancando da coxa porque ele é tocado pelo Senhor. E o Senhor já tinha dito para ele que ele deveria tornar sua terra, a sua parentela, e lá o Senhor faria bem para ele, né? E aí Yaakov também conversando com o Senhor, ele diz que ele saiu de casa sozinho e agora ele já virou dois bandos, porque ele divide o povo, né? Então ele ora pedindo que o Senhor o livre da mão do seu irmão Esav. Ele diz assim: porque eu temo. Então ele está sendo muito sincero diante do Senhor. Ele ainda tem uma ferida que não está fechada, que não está cicatrizada, que é o problema que ele tem com Esav. E nós já vimos isso, né? Esav é uma pessoa diferenciada para o mal. E ele é uma pessoa aquele que não aceita perder. E que quando perde, vai para o lado da violência para poder tentar reverter a sua derrota. A gente conhece pessoas assim também, né? Então, quando tudo isso acontece, Yaakov vai usar de uma estratégia. Ele vai enviar presentes para o seu irmão. Então, ele vai enviar os presentes como? Ele vai enviar gado para ele e vai enviar por partes, né? Então, o gado que ele envia, eu fiz um resumo aqui, ao invés de ler toda a passagem da Torá, porque ela é grande, eu fiz um resumo. Ele envia 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Total, 580 animais. Isso foi um presente que ele enviou para o irmão. Uau! Que coisa tremenda! Você imagina a fortuna de Yaakov se ele enviou 580 animais. Imagine a fortuna dele. Imagine o número de animais que ele tinha. Ele deve ter enviado o dízimo. Então, isso me fala que ele deveria ter por volta de 6.000 animais. Entre as cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentos e jumentas. Você entendeu a grandeza do que o Senhor fez com Yaakov? Por isso é muito interessante a gente notar isso aqui. Mas este presente tem algo diferenciado nele. Yaakov mandou para o seu irmão um presente que lhe seria útil. Rabino, o que você quer dizer com isso?
como assim? Ele mandou um monte de animais, mas como que o presente dele vai ser útil? Você parou para analisar o que eu acabei de falar? Eu vou então repetir, tá? Todos os animais foram mandados às fêmeas e os machos. Fêmea e macho. Você entendeu agora? O número maior de fêmeas e menor de machos. Para quê? Para que esse rebanho que ele mandou, ele possa se multiplicar. Olha que coisa interessante. Até para dar presente, Jacó é sábio. Ele queria enriquecer ainda mais seu irmão. Olha que coisa tremenda. Tem um princípio aqui. Vamos pegar esse princípio? Quando nós damos um presente para alguém, nós damos algo que é bonito ou que é útil? Para pensar. A Torá ensina a gente, e isso é uma coisa muito linda, dentro da sabedoria judaica, que até na hora de dar um presente, os sábios foram analisar aquilo que Jacó tinha feito e descobriram que até nisso ele foi um cara fora do normal. O nosso patriarca enviou isso com dois propósitos. Um era enriquecer seu irmão. O outro era fazer o quê? Abrandar o coração dele. Porque quando a gente dá um presente para alguém, abranda o coração. Não é verdade? Um casal. Um exemplo aqui. Um casal não está muito bem. Marido e mulher brigaram e tal, e o marido chega e fala assim, puxa vida, eu queria fazer as pazes com a minha esposa. Vou comprar um presente para ela. Neste caso, não compre panela, não compre algo útil, compre algo que vai agradá-la. Nesse caso em particular. Ok? Então, olha só que coisa tremenda. Nós precisamos agir assim. Então, o marido, quando ele chega em casa, leva um presente, umas flores e dá um cartãozinho, ele entrega para a esposa e fala assim, eu queria te pedir perdão, e entrega o presente. Precisa falar mais alguma coisa? Acabou o problema. O objetivo de Jacó era esse. Era fazer com que, ao encontrarem-se, o problema já estivesse resolvido. Porque o coração do seu irmão já teria sido abrandado. Primeiro, pelo envio dos anjos. Segundo, pelo envio dos presentes. Ok? Então, veja que coisa extraordinária que a Torá está nos ensinando, né? E quando Jacó fica sozinho, ele tem esse encontro com o Senhor. E aí ele começa a lutar com alguém. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Ele teve um embate com o próprio Criador, certo? Vou mostrar para você isso aqui também, tá? Então, olha só que coisa tremenda. Ele tem esse encontro com essa pessoa e ele não quer largar ele. Não quer largar porque o negócio dele é o seguinte, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Mas a pergunta é, poxa, ele já não era um camarada abençoado? Entendeu? Não era? Ele tinha tudo. O que ele precisava? Da cura da sua alma. A sua alma estava esfacelada por conta das lembranças do passado. Será que nós não carregamos isso também como Jacó? Jacó confessou, um pouco antes disso, na hora que ele estava orando, que ele tinha medo do irmão. O medo paralisa uma pessoa. Jacó que está aqui com esse ser agora disse, eu não vou te largar enquanto você não me abençoe, eu quero que a minha alma seja curada. Qual é a forma
que o Senhor fez isso com ele. Ele disse assim: então você vai agora ter o teu nome mudado. Então ele disse: não te chamarás mais Yaakov, mas Israel. Pois como príncipe lutastes com Elohim e com os homens e prevaleceste. Então, o nome dele vai ser trocado. Isso significa que a essência dele agora muda. Ele tem um upgrade, uma ascensão agora na sua vida. Ele, de calcanhar do Eterno, de fraqueza do Eterno, passa a ser príncipe do Eterno. Então agora, ele é colocado como um príncipe na terra. Agora, esse nome que ele está recebendo vai ser o nome que vai ser adotado pelas 12 tribos quando forem para a terra junto com o povo, junto com a cultura, junto com a presença do Eterno, a terra vai se chamar Israel. O povo vai ser designado como o povo de Israel, o povo do príncipe, que luta com o Eterno e com os homens e que prevalece. Aleluia! Nós carregamos esse codinome, Israel. Nós somos príncipes e princesas que lutamos com o Senhor. Prevalecemos e também com os homens. Então, é importante a gente poder compreender isso. A gente poder entender que há uma carga sobre nós, positiva, de identidade judaica, de identidade de Israel, de conexão com Israel, uma conexão real, principesca, majestosa, uma conexão que tira a gente do comum para colocar a gente numa posição de exaltação. Uma das coisas que eu às vezes brinco, né, com os irmãos, eu digo para eles o seguinte: é chato ser príncipe, né? Porque muitas vezes o Senhor cuida da gente de uma tal forma que ele chega a mimar a gente. E aí a gente percebe o quanto isso é lindo naquilo que o Senhor está fazendo por nós. E o que ele faz é tão gostoso que tem hora que a gente fala assim: ai, pai, eu não quero sair dessa dimensão. Então, eu queria só mostrar para vocês que a raiz do nome Israel vem da palavra sarita, da onde tem o termo sará, que significa disputar ou lutar para vencer. Está relacionado com uma outra palavra hebraica que é sarar, que significa governar. Então, um dos significados do nome Israel é aquele que será grande diante do Eterno, ou aquele que lutará com o divino. Então, nós carregamos a unção desse nome, essa essência daquele que governa, daquele que será grande diante do Eterno está em nós. Você lembra que quando Adão foi criado, o Senhor disse assim: eu estou te entregando todo o planeta, governe, reine, faça o que você tem que fazer aqui. Outra coisa que nós perdemos, o governo. Porque o governo ele não se dá somente a nível material, ele começa no espiritual. E a gente precisa hoje voltar a exercer governo através das nossas palavras. Se o dia que eu e você entendermos que nós somos Israel e que nós carregamos esse governo dentro de nós, a nossa vida vai mudar. O dia que eu entender que a minha obediência move o universo e faz com que os céus hajam a meu favor, eu não vou ficar fazendo besteira diante do Senhor.
São dois ingredientes acoplados um no outro que funcionam como uma engrenagemzinha. Eu pego a palavra, entendo a palavra, passo a obedecer a palavra e essa obediência vai gerando e vai transformando a minha vida e vai abrindo horizontes e vai me colocando em posições de governo e vai fazendo com que eu possa entender quem eu sou e quem é o meu Pai. E a partir disso eu tenho uma relação com os céus diferente. Assim como foi com Jacó. E isso aqui é tão interessante que não só o nome dele mudou, mas o nome do local vai se chamar Peniel, porque ele disse, eu tenho visto o Senhor face a face, e a minha alma foi salva. Olha que coisa tremenda isso, a palavra salvar aqui em hebraico é natsal, ela significa livrar, resgatar e salvar. Mas ela tem um sentido de arrastar para fora ou puxar para fora. O que o Senhor tirou para fora de Jacó que ele se sentiu salvo? O medo. Quantas vezes a Bíblia diz, não temas? Por quê? Quem teme fica paralisado. Quem teme é refém, ou seja, prisioneiro daquele sentimento, daquele mover que vem sobre a pessoa naquele momento. Natsal significa que o Senhor chegou e arrancou aquele embate que ele teve com o Senhor já arrancou aquilo dele e disse, ó, estou te dando um novo nome com um significado poderoso para que você, ao encontrar com o seu irmão, se comporte como Israel e não como Jacó. Você saiu derrotado, mas volta como príncipe. Oxalá queira o Senhor que você, que teve problemas no passado e foi humilhado, quando você voltar para a terra que te humilharam, você volte como Israel, como príncipe vencedor. Assim como aconteceu com Jacó. Você que saiu sem nada, porque não deu tempo, né? Te roubaram e você teve que sair correndo para não perder a sua vida. Agora você vai voltar vitorioso. E as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, o que é isso? E você vai poder contar a tua história e dizer, saí como Jacó, voltei como Israel. Voltei como um príncipe vencedor, alguém que foi tocado pelo Senhor, alguém que foi visitado pelo Senhor e que agora eu sou uma outra pessoa. A transformação, irmãos, ela não é só uma transformação exterior. A gente não fica só mais velho. A transformação ela é interior. Ela é algo tão extraordinário que ela muda de dentro para fora. Isso acontece com todo crente? Não. Definitivamente não. Isso acontece com aquelas pessoas que têm coragem de se submeter ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo e eu não quero mais passar por isso que eu estou passando. Eu quero agora me submeter a Ti. Essa submissão vai fazer com que o Senhor mude, inclusive, a mentalidade e o coração dos seus inimigos. Aqueles que te odiavam vão passar a te ver de uma outra forma. Por quê? Porque eles vão ver a pessoa que você era e a pessoa na qual você se tornou. Só esclarecer uma coisa, irmãos. Existem pessoas que se apegam aos erros do passado dos outros. Ah, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo outro. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aquela pessoa é a mesma pessoa ainda hoje? Você acha que o tempo não transformou essa pessoa? Então nós não podemos julgar uma pessoa por aquilo que ela foi no passado, mas por aquilo que ela é no presente, ou por aquilo que ela se transformou. Obviamente eu estou falando de gente que se arrependeu. Eu não estou falando de gente que não quis saber de mudança, não se arrependeu e continua fazendo besteira. Nós estamos separando uma coisa da outra. Eu vou terminar a paraxá mostrando algo para você. Quando
ocorreu o encontro de Jacó e Esaú, diz assim a Torá, em Gênesis 33, verso 1 ao 4, diz assim: E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele, era muita gente. Então repartiu os filhos entre Leia e Rachel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém a Rachel e Yosef, os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Escute isso agora. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. E o versículo 4 termina dizendo: e choraram. Olhe a transformação que ocorreu no caminho. Olhe o que o Senhor fez antes deles se encontrarem. Era para ser uma tragédia. Se transformou numa festa. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Por isso que a Bíblia é linda, para mostrar para a gente o poder de Yeshua, o poder que está à nossa disposição para a gente poder viver isso aqui. Óbvio que Esaú permitiu-se ser tocado pelo Senhor, ainda que fosse só naquele momento, mas ele permitiu ser tocado. E o encontro com Jacó, que poderia ter resultado em uma tragédia, se transforma num momento glorioso de arrependimento e de reconexão entre dois irmãos. E aí, irmãos, toda essa situação aqui mostra pra gente o seguinte: como é tremendo o Senhor, quando você se submete a Ele, em oração, em arrependimento, tem um encontro com Ele, e sai restaurado, sai curado, Ele faz o resto. E as coisas vão fluindo e vão acontecendo minuto a minuto. Então, irmãos, esse encontro aqui foi o ápice desse momento. Lembrando que tudo isso começou quando ele enviou seus anjos. E Esaú, quando encontra com o irmão, ele diz assim, a Torá diz: depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Ele disse: os filhos que Elohim graciosamente tem dado a teu servo. Irmãos, parece que Esaú ficou cego. E ele só enxergou Jacó. Ele não viu as outras pessoas. Quando passou aquele momento emocionante entre os dois, ele levanta os olhos e começa a olhar e fala assim: que gentarada é essa? Quem é esse povo? Interessante, irmãos. Ele sai, e Jacó sai sozinho e volta com a família. A família que ele trouxe, que ele construiu, e agora está levando essa família para viver o melhor tempo da sua vida, diante do Eterno e na terra de Israel. Oh, que esse seja o momento do Senhor resgatar a sua família, do Senhor entregar a sua família nas suas mãos, para que você viva o melhor momento da sua vida junto com a tua família. Que você, como príncipe e princesa de Israel, possa vivenciar essa coisa gostosa. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo de fronteira, e Yeshua logo virá para nos buscar. Então é necessário a gente se submeter a Ele e falar: Senhor, eu quero que a promessa que o Senhor fez para Josué, e que Josué declarou, eu quero viver também. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja com todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo agora em nome de Yeshua. Se a tua família está desmantelada, que esse seja o tempo em que o Senhor vai reunir a tua família. Um de um lado, outro do outro, vai trazer, vai colocar ao teu redor e vai restaurar a tua sorte. Assim como esses dois irmãos se reencontraram. E, obviamente, irmãos, que depois Jacó vai ver o seu pai, vai ver sua mãe, entendeu?
ele vai desfrutar agora desse momento, porque ele ficou 20 anos longe, agora tem que colocar as coisas em dia, apresentar toda a criançada para os pais. Tudo isso tem que acontecer, irmãos. E imagine esse tempo de restauração da família, como foi lindo. Então, que esse seja um tempo para a gente, para que o Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas. Você que está me assistindo agora, que o Espírito Santo sopre sobre você nesse momento, para trazer cura para o teu coração, e para trazer a tua família de volta, para reunir todo mundo para uma grande festa de confraternização, uma festa na qual vai haver a reunião e vai se colocar as coisas em dia, não para divisão, mas para alegria, não para discussão, mas para comunhão. Que o Senhor possa fazer isso com cada um de nós, nesse tempo que se chama hoje, para que, enfim, o nome do Senhor seja glorificado eternamente. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.